Sou o Dr. Carlos Henrique Demarque, né? Sou cardiologista pediátrico, ecocardiografista aqui da CardioPed Brasil. Esse, esse curso de eletro, né? A gente está fazendo em parceria com a doutora Bruna Topa, né? Que está aqui presente. Queria dar, né, a felicitação a todos, né? Uma boa noite. E a gente aqui está se esforçando para passar para vocês né, boas informações para vocês, né, irem aprimorando ou iniciando o conhecimento sobre eletrocardiografia. A Bruna quer falar alguma coisa, Bruna? Quero dar as boas-vindas, né, a todos que estão presentes e colocar, deixá-los à vontade ao final de cada aula, colocar tanto suas demandas, dúvidas, né. O curso tem o objetivo de ser bem abrangente, né, multiprofissional, mas também não deixando de ser específico. E é uma alegria ter todos conosco e, fiquem à vontade para também participar, interagir, mandar casos clínicos, né, para o nosso e-mail. Esse ano a gente vai ter, né, a participação de convidados, né? É o segundo ano, né? O ano passado eu e a Bruna e o Eduardo, né, da Cádio. Esse ano, além do Eduardo, que continua, a gente vai ter o Dr. Alberto Lorga, né? E o doutor Para Rafael Gon também. Isso deu um branquinho aqui, doutor Rafael, para fazer umas aulas, né, no final, demais, de uma complexidade até um nível maior até. Então, vamos lá. Então, como a Bruna disse, a gente vai deixar, pelo menos hoje nós vamos, né, passar um pouquinho das 9 horas por causa do atraso, mas a gente vai deixar então em aberto aqui no final para quem quiser fazer alguma pergunta, se a gente puder responder, tirar alguma dúvida, pelo menos 5 minutos, tá bom? Então, é, esse primeiro tema, né, o eletrocardiograma, a gente achou melhor até dividir em dois tópicos, porque acho que são informações básicas, né, mas importantíssimas, né, fundamentais para o entendimento, né, e do eletrocardiograma. Então, na parte um, o conteúdo será, então, o sistema elétrico cardíaco, tá? Basicamente, né, anatomia do sistema de condução. Um pouquinho, 2 slides, 3 talvez, de potencial de ação, tá? E aqui as duas formas, né, como você pode abordar a eletrocardiografia, a interpretação, né, é fundamental, né, entendemos de vetores, né, abordagem vetorial, e no final a gente vai passo a passo, né, uma abordagem por onda a onda, segmento a segmento, do que é normal. Na parte 2 a gente vai falar principalmente do eletrocardiograma normal na criança, tá? É, das particularidades que a gente tem com o nascimento, após o nascimento e com o crescimento, principalmente por causa das alterações na pressão e resistência vascular pulmonar, né? Então, começando com o sistema elétrico cardíaco, a gente tem aqui o nó sinusal, tá? Ou sinoatrial em algumas literaturas, nessa tá sinoatrial, mas geralmente a gente fala nó sinusal, ok? O nó atrioventricular. Tá? Entre esses dois nodos, nós temos algumas vias internodais, tá? Que passam principalmente aqui pela parede do átrio direito e a gente tem um ramo, né? Uma banda que ela tem até o nome do feixe de Beckmann, né? Que ele passa do átrio direito para o átrio esquerdo. Então, o nó atrioventricular, ele se continua como o feixe de His, tá? O feixe de His é a parte do sistema elétrico do coração que ele atravessa o isolante, né, elétrico que existe, né, no anel, no esqueleto fibroso do coração, que isola eletricamente os átrios dos ventrículos, tá? Então, a única coisa que normalmente atravessa esse isolante elétrico é o feixe de His. Tá? O feixe de His ele vai se dividir nos dois ramos, né? O ramo direito, que vai, né, lógico, para o ventrículo direito, o ramo esquerdo, indo para o ventrículo esquerdo e dividindo em principalmente dois fascículos, né? Que é o antero superior e o póstero inferior. A gente vai
especificar um pouco mais isso em dois slides, né, anatômicos aqui, né, do Nether. Aqui é uma visão, então, pelo lado direito do coração. Então, está aberto o átrio direito, né, a válvula tricúspide e o ventrículo direito, tá? Para a gente falar um pouco mais da localização desses tecidos. Isso aí é muito importante, né, principalmente para cirurgia cardíaca, né, para não evitar lesões desse sistema elétrico especial em gerar e conduzir a eletricidade, né? Então, o nó sinusal, ele fica aqui classicamente na região de junção, né, da veia cava superior com o átrio direito. Tá? Ele tem uma íntima relação também com a crista terminalis. A crista terminalis é uma prega, né, muscular que tem na face interna do átrio. A crista terminalis ela se inicia na veia cava superior e vai até a veia cava inferior. Tá? E é dela que se origina, como em raios, né, a musculatura pectínea, que é característica do átrio direito, né, essa musculatura pectínea. Então, aquelas fibras internodais, elas são muito fininhas, né, de variação anatômica grande. E lógico que o sistema de condução, né, infelizmente para os cirurgiões, não é todo colorido assim, né? Então, ele é simplesmente uma célula com especializações diferentes. Ela é da mesma cor do restante do tecido lateral. Então, isso daqui, por isso que ele precisa saber de marcos anatômicos para saber onde esse sistema está, né? Aqui está o nó átrio ventricular. O nó átrio ventricular ele se localiza classicamente no triângulo de Koch, tá? O triângulo de Koch ele é formado pelo tendão de Todaro. O tendão de Todaro é uma continuação da válvula de Eustáquio, tá? A outra face desse triângulo é o folheto, a inserção, né? A base do folheto septal da válvula tricúspide e o ósseo do seio coronariano. Então, no vértice desse triângulo está o nó átrio ventricular. E é por aqui, então, que continua o feixe de His, que perfura esse isolante térmico. E na face direita, então, isso aqui ele corre subendocárdico, tá? Tá, então, o ramo direito, que ele é mais fino, a gente vai ver o esquerdo. Veja que ele tem ramos que vão para essa banda moderadora, né? Que é essa banda muscular que tem na região, que é apical do VD, tá? E ele se termina com as fibras de Purkinje, né? E daí, né, em íntimo contato com as células musculares responsáveis pela contração. Na face esquerda, então a gente vai ter aqui, então, átrio esquerdo, mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica. Então, o ramo esquerdo ele é bem mais largo do que o direito, tá? Ele se divide, então, nos fascículos, né, anterolateral e posteromedial, ok? Ele também, né, ele é subendocárdico, ok? E ele também vai se terminar nas extremidades, nas fibras de Purkinje, né? Aqui é um detalhe anatômico importante, veja a relação com o subvalvar aórtico, tá? Então, a gente tem, né, as comunicações interventriculares na região membranosa do septo estão em íntima relação, tá? Elas estão aqui acima, né? Ou seja, o sistema de condução passa, vou ver pelo VD, que geralmente as CIVs são fechadas pelo VD, né? Então, aqui, ó, a parte membranosa do septo, ó, na sua borda inferior é por onde passa o nóvel feixe de His, tá? Então, essa é a borda da CIV, se a CIV for membranosa, né? Que o cirurgião toma bastante cuidado para não passar pontos por aqui. E um outro exemplo, por exemplo, por causa desse grande, né, desse espesso feixe de ramo esquerdo que passa aqui nessa região, que se emerge, né, aqui para o lado esquerdo, logo na região subaórtica. Imagine, por exemplo, quando você tem uma estenose subaórtica que você tem que ressecar, né, esse estreitamento aqui embaixo da válvula, o risco de lesão daqui e um bloqueio de ramo esquerdo, e se for algo mais profundo, até no bloqueio atrioventricular total. Então, aqui esse desenho, né, em desenho, é só para a gente mostrar esses marcos anatômicos que eu falei para vocês do nó sinusal. Então, está na desembocadura da cava superior com o átrio direito e ele tem assim como se fosse um rabichinho, né, nessa crista terminalis, que é essa prega que eu falei para vocês, que vai da cava superior até a cava inferior. E o triângulo de Koch, aqui exemplificado de novo, tá? Válvula de Eustáquio,
tendão de Todaro, que é uma continuidade da válvula de Eustáquio, ósseo do seio coronário, borda, né, do folheto septal da válvula tricúspide. Nesse vértice está o nó AV e o início do feixe de His. Região importantíssima para o fechamento das CIVs perimembranosas, tá? Irrigação as coronárias, né? Como é nutrido esse sistema de condução. Muito importante quando a gente for ver, né, as isquemias, os infartos, né? A gente correlacionar então com a coronária hepática, ela irriga do sistema de condução. A coronária direita, ela é responsável pela irrigação do nó sinusal, tá? A artéria do nó sinusal, ela se origina, né? É um ramo da artéria coronária direita, né? Tá certo? É, além disso, a coronária direita irriga também o nó atrioventricular. Por quê? Pelo menos 60% dos corações, a dominância é direita, ou seja, que nós estamos vendo a face diafragmática, né, do coração. É a coronária direita quem dá a descendente posterior. E a artéria do nó atrioventricular se origina dessa região, tá? Então, de território irrigada pela coronária direita também, o nó atrioventricular e o feixe de His. E a coronária esquerda? A coronária esquerda, como ela irriga aqui, né? Toda a parede anterior e a coronária descendente anterior tem ramos septais que nutrem o septo interventricular. Então, a coronária descendente anterior ela é responsável por parte do feixe de His, tá? E pelo ramo esquerdo, tá? Por isso, né, que a gente tem, né, inclusive realizou cirurgia hoje, que ela tem um bloqueio de ramo esquerdo, tá? Por isquemia, então, dessa região septal, tá? Por comprometimento na isquêmica descendente anterior, tá? Os infartos de tronco de coronária esquerda, lesões extensas descendente anterior, é comum eles cursarem com bloqueio de ramo esquerdo. E o infarto de coronária direita, comum então com bradicardias, tá? Bradicardia sinusal, bloqueios atrioventriculares, inclusive bloqueio atrioventricular total. Ok, então vamos para um pouquinho da física do cursinho. Potencial de ação, física, química, aí vai. Mas aqui é só as partes práticas que eu selecionei aqui, o que realmente a gente precisa saber. Aqui a gente tem exemplificando, tá, uma membrana celular. Esse rosinha aqui é a membrana celular, tá? Ela é semipermeável, certo? Então, para o lado de cima está o extracelular e para o lado de baixo está o intracelular. Que a gente tem? O potencial elétrico transmembrana é negativo, menos 90 milivolts. Tá? Isso é mantido às custas de íons, transporte passivo e também ativo transmembrana. Aqui vocês vão ver por que toda vez que, né, se mostra algum eletro de arritmia na UTI, primeira coisa que o cardiologista pergunta para o intensivista ou plantonista, como é que estão os eletrólitos e a gasometria, tá? Por quê? Cálcio. É muito grande a quantidade de cálcio no extracelular, tá? 2 milimoles se você comparar com a do intracelular, 0,0001. Potássio é o contrário. A gente tem no extracelular 4, né? E no intracelular 150. Sódio tem muito mais no extracelular, 140 e 10 no intra. E o cloro, tá? 120 no extracelular e 7 no extra. A gente vai ver quando passar o potencial de ação que isso se alterna, né, ciclicamente, tá? Mas esse é o de uma célula, né, repolarizada, um cardiomiócito, tá? Uma célula miocárdica em repouso, tá? E na fase onde ela está repolarizada. Aqui é uma coisa bem interessante do sistema elétrico, né, especializado. Existem no coração dois grandes grupos de células. Eh, a maior parte, né?
mais, né, 90% é músculo, né? Então são células musculares de contração, que não têm um poder de geração de estímulo elétrico, mas algumas dessas células, essas exemplificadas com rosinhas aqui, elas se diferenciaram para gerar potencial elétrico, ou seja, elas sozinhas geram um potencial elétrico que é transmitido para as células musculares, que a partir do momento que ela recebe então o estímulo elétrico, ela vai se contrair. Tá? Aqui então é um exemplo como se tivesse feito uma biópsia, né, olhado no microscópio aqui dessa transição de nó sinusal para a parede atrial, as células que têm a capacidade de gerar o potencial elétrico do nó sinusal e as células musculares da parede do átrio que só têm a capacidade de contração e de condução. Tá? O estímulo elétrico vai passando de célula a célula, tá? E elas vão se contraindo. Bom, as células que têm esse potencial de geração, vamos começar na célula tradicional, que eu acho que aqui todo mundo lembra um pouquinho lá, né, do ensino médio, do colegial, como é que era o potencial de ação transmembrana. -90 em repouso, tá? Que seria a fase 4, então a fase então de repouso. Tá? Isso é mantido às custas de saída de potássio. A partir do momento que essa célula recebe um estímulo elétrico, então a célula muscular, ela precisa receber um estímulo elétrico, ela não gera sozinha o seu potencial de ação. Abre-se em canais de sódio. E como tem muito sódio fora e pouco dentro, por osmose, então aqui é passivo, entra muito sódio rapidamente e o potencial sobe rapidamente para em torno de mais 10. A gente tem uma fase inicial de platô, né, de adaptação, onde também é por saída de potássio, e depois nós temos a fase de platô, tá? Que ela é muito consequência então de uma entrada de cálcio para manter esse potencial sem mudança, tá? Depois a gente começa com a recuperação, tá? A repolarização. E a repolarização, para chegar lá naquele isoelétrico de -90, é por saída de potássio novamente. Ok? Então, esse é o tradicional de uma célula muscular nossa, não só do coração, como de músculo esquelético, dos braços e pernas. O que aconteceu com algumas células, então, do sistema elétrico do som? Se especializaram. Na fase 4 ela tem uma saída de sódio, né, uma entrada de sódio, perdão, onde esse potencial ele vai espontaneamente se elevando até chegar no limiar de excitação, onde desencadeia, então, a despolarização e a repolarização. Então, tem duas diferenças, né, para essa célula poder gerar o estímulo elétrico, e essa daqui não gera, apenas é, transmite, né, ele conduz e contrai. Primeira fase 4, então, ela tem essa ascendência espontânea, tá? E ela não tem um platô, só tem a despolarização e a repolarização, certo? Íons, então, importantíssimos, né, para atividade elétrica normal do coração. Sem contar, né, o equilíbrio ácido básico que controla, né, todos esses canais e as reações aí. Ok. Aqui é uma coisa interessante quando a gente começa a ter doenças no sistema de condução. Ó. Então, seria a frequência intrínseca de despolarização, ou seja, automaticidade a cada nível do coração. A gente tem então, aqui são frequências para adulto, tá? As crianças têm suas tabelas de acordo com a idade, a gente vai falar mais disso na próxima segunda-feira. Então, o nó sinusal de um adulto tem esse potencial de gerar os estímulos elétricos uma frequência de 60 a 100 batimentos por minuto, tá? Veja que as próprias vias, né, internodais aqui no átrio também têm um potencial de gerar. Elas têm algumas dessas, sabe, que tem, né, aquela fase 4 diferente, não tem o platô. Mas, cada vez que a gente vai descendo, a frequência cardíaca vai sendo mais baixa. No adulto aqui em torno de 55, 60. O nó átrio, então nós temos uma lesão aqui atrial, nó sinusal está ou doente pela idade ou cirurgicamente. O nó atrioventricular passa a gerar estímulo elétrico.
a gente vai ter então os ritmos juncionais, tá? Mas com uma frequência no adulto de em torno de 45, 50. O próprio feixe de His também pode ter essa capacidade numa frequência menor de 40 a 45. Os ramos também, 40 a 45. As próprias fibras de Purkinje, que são as extremidades do sistema de condução, frequências muito baixas, né? É o que a gente vê no bloqueio atrioventricular total, né? Frequências de 35, 40 no adulto. Então, se ocorrer uma lesão no átrio ventricular, os ventrículos vão ter essa frequência aqui, ó, abaixo de 45 num adulto, dependendo de onde estiver se originando. Até algumas células musculares, em circunstâncias aí especiais, conseguem gerar potencialização, mas com uma frequência, né, muito baixa. Ok? Então vamos abordagem vetorial. Vamos falar um pouquinho então de conversar sobre vetores. Tá aí, né? Um transferidor, faz tempo, né? Que ninguém olha para um transferidor. Mas o Beethoven, né? O Beethoven foi quem, né? O pai da eletrocardiografia. Ele iniciou essa abordagem vetorial, tá? Definiu três vetores, tá? Que são bipolares, né? Que é o D1, que fica numa horizontal, tá? Então ele vai de zero, a ponta dele, né? Tá aqui no zero e o vetor é uma seta, né? Então a ponta desse vetor está aqui no zero, então é o D1, tá? E o rabinho na outra extremidade dele está aqui no mais 180 graus. O D2, tá? O D2 ele está com a ponta do vetor em 60 graus. E o D3, que é essa ponta, está em 120 graus. Então, o primeiro eletrocardiograma só tinha essas três derivações, D1, D2 e D3. E o que a gente faz na eletrocardiografia, na análise vetorial? É, é, como é que a gente fala? É deflexão, não. Você tem um vetor e você vai seguir com uma linha reta, né, perpendicular ao eixo para ver onde você encontra essa linha aqui. Então, se esse é um vetor, um exemplo aqui, um vetor, por exemplo, da despolarização do nó sinusal, tá? Como que vai ser a onda P em V1? Você bate ela aqui no eixo de V1 e ela vai ter 0, é de 0,5 em 0,5 milivolts, que é o que a gente vai ver aqui, uma onda P aqui. Na verdade, esse daqui é o QRS, tá? O QRS aqui está tendo em torno ó, de 0,7, 0,8, que é essa onda R aqui, tá certo? E em AVF? AVF em D2. Também 90 graus aqui em D2 e aqui já passa de 10, 11. Ó. Por isso que a onda R, tá? Cada milímetro aqui é 1 milivolt, ok? Então aqui a R em D2, desse resultante desse vetor aqui, vai ter 11 milímetros. E em D1 vai ter 7 milímetros. Tá certo? É isso o eletro todo. Essas ondas a gente vai fazer com na teoria, com um transferidor. Então, para a gente só reforçar a história da ponta da seta, né? Então, quando a gente fala em eletrocardiografia, por isso que a gente põe tantos fios lá, e em eixos você cria um dipolo, né? Você tem o eletrodo de referência, que é o polo negativo, e do outro lado o eletrodo explorador, que é o polo positivo. Se o vetor que a gente está avaliando, ele vai de encontro ao eletrodo explorador, ao polo positivo, ele vai gerar no eletrocardiograma uma onda positiva para cima. Se o contrário, o vetor que a gente está avaliando, ele vai em direção ao eletrodo de referência, que é o polo negativo, a onda vai ser para baixo. Ou seja, se mais fácil até para entender que eu, né, sempre fiz assim, a gente põe como se a gente estivesse olhando o vetor do polo positivo. A gente está olhando a seta, vai ser positiva a onda para cima. Se a gente está olhando a parte, né, distal, a parte traseira dele, a gente vai ter a onda negativa. A gente vai ter mais exemplos disso daí. Esse é o básico, né? Aqui um exemplo é a disposição dos átomos. Então, a formação da onda P. Então, o estímulo elétrico começa no nó sinusal e isso vai passando de célula a célula, de cardiomiócito a cardiomiócito. Tá primeiro no átrio direito, depois no átrio esquerdo.
ok? Vai ser como se fosse formação de milhares de vetores, mas a gente, o que importa é o vetor, a somatória desses vetores. A somatória dos vetores de um estímulo que nasce no nosso sinusal tem este sentido aqui, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Tá? A gente colocando então no eixo de 0 graus, que é o nosso D1, tá? E no eixo de 90 graus, que é o nosso AVF, a gente vai repetir isso depois, a onda P então está aqui, mais ou menos em 60 graus. Você rebatendo então para o D1 ela vai ser positiva, e a gente pode saber quantos milivolts, milímetros ela vai ter, e em AVF ela também vai ser positiva. Agora, se esse é o ritmo sinusal, então o estímulo está se originando aqui e se propagando da direita para a esquerda, de cima para baixo. Agora, um ritmo atrial ectópico. Tá? O estímulo elétrico se origina aqui na parte inferior do átrio direito. Tá? Geralmente, a região do ósseo do seio coronário, né, é uma região, né, entre no nosso no AV ali, é uma região que é comum originar ritmos atriais ectópicos dali. E o estímulo elétrico, então, vai ter esta irradiação, tá? Então, da direita para a esquerda, mais de baixo para cima. A gente transportando esse vetor para os nossos dois vetores de 0 graus, que é o D1, e o de mais 90, que é o AVF, vai ser essa seta aqui. Então, se a gente derivar esse vetor em D1, vai ser uma onda P positiva. Agora, se a gente derivar ele para AVF, vai ser negativo. Perdão. Tá? Então vai ser aquela onda P negativa em AVF. Nós vamos definir isso no ritmo sinusal para frente, mas aqui é só por um exemplo, tá, dessa derivação vetorial. E para a gente contar esses quadradinhos, saber os milissegundos e os milivolts, o papel é milimetrado. Tá? A gente tem então na horizontal tempo, tá? Então segundos ou milissegundos, e na vertical voltagem, amplitude, volts. Tá? A gente pode correr, então, quem faz eletrocardiograma sabe que a gente pode correr, na época que se fazia com papel a caneta, né, ou aquele que marcava, era o papel que corria, né? Agora são digitais, mas você pode fazer um tempo, uma velocidade de 50 milímetros por segundo, mas a tradicional, padrão, é 25 milímetros por segundo. Ok? Quando você faz a gente fazendo eletro, então, nessa velocidade padrão de 25 milímetros por segundo, nós vamos ter que um quadrado. Então, cada quadrado desse maior tem 5 quadradinhos pequenos. Cada quadradinho pequeno tem 1 milímetro. Então, um quadradinho pequeno, que equivale a 1 milímetro, ele tem 0,04 segundos, que equivale a 40 milissegundos. Tá? Os 5 quadradinhos, 5 vezes 0,04 vai dar 0,20 segundos. Tá? Então, esse quadrado maior, que tem 5 pequenininhos, daqui até aqui tem 0,2 segundos ou 200 milissegundos. Né? Da mesma forma, se a gente pegar 10 quadradinhos, que são dois desses grupinhos de 5, então daqui até aqui nós vamos ter 0,4 segundos ou 400 milissegundos. Tá? Então, 10 milímetros equivale a 0,4 segundos, que é 400 milissegundos. 5 milímetros, metade disso, e aí vai. Cuidado, então. Às vezes, por engano, é mais comum por engano acontecer isso. Então, 10 milímetros vão corresponder só a 200 milissegundos, tá? Vai ficar um QRS largado, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso e olhar com que velocidade foi feito o eletrocardiograma. A gente pede para fazer isso quando ele está muito taquicárdico, para a gente tentar abrir melhor, né, as ondas, separar melhor as ondas. Não, isso pode ser intencional, mas muitas vezes ele não é intencional. E na altura, a voltagem está aqui, ó. Então, 10 milímetros, que são 10 quadradinhos na altura, corresponde a 1 milivolt. Então, um quadradinho pequenininho é 0,1 milivolt, certo? Então, segundos, milivolts, tá? Bom, agora vamos para os planos, tá? A gente tem dois planos, ok? Então, o plano frontal, pessoa de frente, braços abertos, esses três aqui é que o Beethoven começou, tá? Então, é a derivação
onde ela tem o polo negativo aqui e o positivo aqui. Então, é um vetor, né? É um eixo que vem da, opa, perdão, do braço direito para o esquerdo, tá? E ele corresponde aqui, ó, na rosa dos ventos, colocando todo mundo junto, a esse daqui do 0 graus com a ponta aqui em zero. Então, usa braço direito e braço esquerdo. O D2 é um dipolo, né? São as derivações dipolares. Aqui são derivações unipolares, né? Aumentadas. Então, o D2 usa o braço direito e a perna esquerda, tá? Isso daqui dá um eixo de 60 graus, D2. O D3, como eu já falei, tá? Ele vai pegar 120 graus, ele sai do braço esquerdo e o polo positivo é a perna esquerda. Pô, e o que que a perna direita está fazendo aí? E a gente que faz elétrica, alguém já pode perguntar, mas a gente põe fio também na perna direita. Sim, é o terra, tá? Então, mas o que a gente precisa é a parte elétrica aqui, a perna direita é só um terra. E aí foi, né, evoluído isso e foram feitos mais três derivações nesse mesmo plano frontal, tá? Que é o nosso AVR, tá? Que é uma derivação que vem daqui pro braço direito, tá? O AVL, tá? A parte positiva dela está aqui no braço esquerdo. Então aqui está o AVR, a ponta dele está aqui, está em mais 150 graus, tá? E o AVL, a ponta está aqui em menos 30 graus. E o AVF, né, sai do centro e vai lá para a perna. Então, F de foot, né, de pé, tá? Tá em mais 90 graus. Então, nós temos, ó, 0 mais 30 mais 60 mais 90 mais 120 mais 150 mais 180. Então, aqui no sentido horário, né, sentido do relógio. Sentido anti-horário, nós temos do 0 vai menos 30 menos 60 menos 90. Este quadrante aqui, que a gente vai falar depois, nós vamos ver os desvios extremos do eixo do QRS. Aí depende se a gente vai chamá-los de positivo ou negativo, dependendo do lado que ele desviou. Então, esse é o plano frontal, que vão dar 6 derivações, que são dependentes, então, dos eletrodos, dos cabos, né? Eletrodos colocados em braço direito, braço esquerdo, perna direita, sim, e perna esquerda. Agora vamos para o outro plano, que é um plano horizontal, tá? Seria como se fosse um corte axial de tomografia do tórax. Antes da gente ver onde eles são, a gente precisa ver os pontos de referência, tá? Pontos, então nós temos externo, clavícula e os espaços intercostais. A gente tem na clavícula, a gente vai ter a linha hemiclavicular, tá? Um ponto importante. Tá? A gente vai ter aqui já usa mais axila, né? A linha axilar anterior, que é o V5, o V4, né? Já aproveitando, é na hemiclavicular, V5 é na axilar anterior e V6 na axilar média. E os espaços intercostais, como é que a gente conta? A gente tem o manúbrio e o ângulo external, o corpo. Então, o ângulo entre o manúbrio e o corpo external, ele está a segunda costela que está aqui. Então, o segundo espaço intercostal está aqui. A gente tem a direita e a esquerda. Então, segundo, terceiro, quarto espaço intercostal. A gente vai ver que a gente inicia a colocação das eletrodos precordiais no quarto espaço intercostal. Então, está aqui, ó. Vamos lá. Então, como que a gente coloca os eletrodos para fazer esse plano aqui horizontal, que é o plano das precordiais, que é como se fosse um corte axial de tomografia. V1, quarto espaço intercostal, borda external direita. Não em cima do externo, não em cima da costela. O osso não é um bom transmissor de eletricidade, tá? Então, é no espaço intercostal encostado no externo. V2, contralateral. Quarto espaço intercostal, borda external esquerda. Tá? Pula-se o V3, a gente vai para o V4. O V4 é no quinto espaço intercostal. Quarto, quinto, na linha hemiclavicular. Tá? Aí você coloca o V3, porque o V3 fica entre V2 e V4. Tá? O parâmetro para se colocar V3 é a meio caminho entre V2 e V4. Esse daqui tudo bem, em alguns, né, em muitos vão ficar, em todos inclusive, em cima de uma costela. Tá?
A partir do V4, todos têm que estar no mesmo plano, ok? Você não deve ir descendo mais espaços intercostais. Em todos vão continuar, então, nessa mesma horizontal, sendo que o V5 é na axilar anterior e o V6 na axilar média, tá? Então, a gente olhando aqui, colocado um coraçãozinho, né? Septo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, olha que interessante, ó. V1 e V2 são as derivações que vão, onde a gente vê muita repercussão dos eventos, né, septais, direitos, né, VD e septo. V3 e V4 são as derivações que vão olhar para a parede anterior. E V5 e V6 para a parede lateral. Isso vai ficar muito importante na área de isquemia, de infartos, tá? Nas de sobrecargas e, e bloqueios. Mas esse é o conceito, então, tá? Da topografia, então, né, do coração, VD, septo e VE, e a colocação de V1 a V6. Existe precordiais direitas, ó. Vamos olhar aqui, ó. Tá? Quando que eu faço precordiais direitas? Ó, quando a pessoa tem citos inversos, tá? Tem sítios inversos, a pessoa é uma imagem em espelho. Então, vamos fazer o eletrocardiograma em espelho. Ou seja, o V1 vai sair daqui, onde estava o V2. A gente vai inverter. Tá? Então, vai ser o V1R, V2R vem para cá. E aqui a mesma coisa, o V4. Aqui é quarto espaço intercostal, aqui é quinto, hemiclavicular direita, a meio caminho V3, axilar anterior V5, na mesmo plano aqui V6 na axilar média. Tá? Então, as precordiais direitas que vão dar aqui, ó. Então, o V2 vai ser o V1R, o V1 vai ser o V2R, e aqui V3R, V4R, V5R, V6R. Então, quando isso é importante, quando a gente tem destrocardia, tá? Principalmente no citos inversos, a gente inverte as precordiais, tá? Inverte tudo, como citos inverso total, a pessoa é uma imagem em espelho, né? Como se fosse do avesso mesmo. A gente tem que inverter, então, como aqui, tá? As precordiais e também inverte o braço e perna, tá? Que a direita vai passar para a esquerda. Existem também derivações posteriores. Aqui, né, o desenho está de costas, né, a escápula, aqui ao lado esquerdo, né. Então a gente tem na axilar posterior aqui no mesmo plano, tá? O V7, o V8 é aqui, ó, logo abaixo, né, da escápula e o V9, né, entre a coluna e o V8, tá? Isso daqui a gente vê a parte posterior do coração. Também é solicitado fazer isso em suspeitas de infartos, né, dessa região. Agora não, o paciente está na UTI, tá, ou na emergência, precisa ser monitorizado. Os monitores, muitos vão ter as duas opções, alguns só de 3 eletrodos, mas a gente tem duas formas de monitorizar, né, de ter traçados eletrocardiográficos num monitor à beira do leito. O sistema com 3 eletrodos. Tendo 3 eletrodos, nós vamos colocar, né, o relacionado a braço direito logo aqui, né, próximo do ombro, abaixo da clavícula direita, contralateral o do braço esquerdo, tá? E aqui sim, aqui não conta esse espaço intercostal, tá? O da perna esquerda bem baixo aqui do gradil costal. Se for de 5 eletrodos, a gente vai ter o braço direito no local igual, né? O braço direito, o braço esquerdo e a perna igual. A gente vai ter o contralateral da perna direita e no centro disso, geralmente então nesse borda external baixa aqui à direita, é o V. As cores, existem basicamente dois sistemas, né? O europeu e o americano. Esse sistema que, né, o HCM está usando, diferente desses equipamentos, ele usa esse padrão de cores aqui, que é branco, preto, vermelho, verde e marrom, né? Isso vale também para os braços. Eu não, eu acho que como tem essa variação de
de programas, e às vezes, por exemplo, dá problema num cabo, então ele é consertado e muda-se a cor. Eu acho melhor todo cabo ele vai ter a sua especificação. No aparelho vai ter, né, um manualzinho, assim, uma fotinho com qual, ou no própria extremidade do cabo tem a sua especificação. Acho que é muito interessante a gente saber as siglas em inglês, né? De right arm, né? De left arm, left leg e right leg, né? Right, né? Direito, perna, direito, braço, esquerdo, perna. Ok? Aqui, só para né, então dar uma geral, uma finalizada nisso, ó, tá aqui os dois planos então criados por um eletrocardiograma de 12 derivações. A gente tem o plano frontal, tá? Plano frontal, então, ele é conseguido, esse plano, apesar daquelas derivações periféricas. Então, tá aqui, ó, o D1, tá? O D2, o D3, tá? O AVR, o AVL e o AVF. Olha que interessante, né? No plano frontal, se a gente pegar, então, ele né, avalia bem o coração em eixo curto, tá? A gente tem que essas derivações aqui, ó, que é onde as pontas estão para baixo, D3, D2, D3 e AVF, elas vão avaliar muito bem a parede inferior do coração. A AVR, lógico, está à direita. A AVL, então, a parede lateral esquerda. D1 e V6, ó, a parede lateral do ventrículo esquerdo. Ok? E o plano horizontal, esse plano azulzinho, que ele é confeccionado a partir das derivações precordiais de V1 a V6, ele é ótimo para avaliar aquele coração, tipo um quatro câmaras, né? Mas aqui está representado só os ventrículos, igual a gente falou, né? V1 pega V1 e V2 está mais ao lado da septo, V1 principalmente de ventrículo direito. Às vezes a gente pede para fazer V3R e V4R para avaliar mais ainda ventrículo direito, não só quando tem então o coração, a destrocardia, tá? Quando a gente quer estar suspeitando de infarto do lado direito, isquemias, então também faz-se todas essas derivações e acrescenta-se um V3 e um V4R, tá? V3 e V4, né, convencionais é a parede septal, V5 e V6 é a parede anterior, perdão, V5 e V6 parede lateral. Formação da onda P, tá? No plano das precordiais, horizontal, e no plano frontal, que é um vertical. Então, a disposição atrial, igual a gente viu, começa do nó sinusal e vai, né, concentricamente, como se jogar uma pedra, né, no rio. Isso então vai em ondas, né, célula a célula, tá? Então, primeiro o átrio direito, depois passa para o átrio esquerdo. Isso é importantíssimo para a aula de sobrecargas, que a gente vai ver depois. V1, como está olhando esse evento daqui, se a gente derivar esse vetor para o eixo de V1, então o inicial vai estar vindo de frente para o V1, então a disposição atrial, principalmente atrial direita, então gera uma onda positiva inicial em V1. Tá? E a parte do átrio esquerdo, o final da onda P no átrio, em V1, ela é negativa, mas é um negativo curto, menor do que um quadradinho, certo? Se a gente estiver olhando de V5 a despolarização atrial, então o primeiro vetor está bem de cara também, então vai ser uma onda positiva, e o segundo vetor vai estar até fugindo, vai ser essa onda negativa, descida. Na verdade, ela não é negativa porque não ultrapassa a linha de base em V5. Então, V1 tem uma onda é, bif, é, difásica, tá? Tem uma fase positiva e uma negativa, mas uma negativa bem curtinha. E em V5 a P é só positiva. Agora, se a gente for então ver a onda P nas derivações do plano frontal. A gente vai ter então que esse é o vetor resultante. Então, em D2 é onde a gente melhor vê, porque esse vetor resultante está praticamente sobre o D2, que é os 60 graus. Por isso que quando a gente faz aquela derivação de ritmo, geralmente se usa de D2, porque é onde a gente vai coincidir com o eixo de uma P sinusal. E a gente vê que o eixo do QRS eixo resultante também está é mais comum nessa região. Então, por isso que escolhe-se D2, tá? Nas monitorizações, né, de monitores também. Tá, ok? A gente vai ver mais características depois. E a formação do QRS? A gente formou a onda P, tá? Quando como tem aquele isolante, tá? Entre átrio e ventrículo, e só passa a eletricidade, que eu falei para vocês, pelo no átrio ventricular feixe de His,
só vai passar eletricidade por aqui. E o nó átrio ventricular tem a capacidade de frear, retardar essa passagem do átrio para o ventrículo, tá? E então esse espacinho aqui, que a gente vai nominá-lo um pouquinho mais para frente, tá? Ele é devido ao atraso que ocorre no nó átrio ventricular fisiológico para a gente ter uma contração, explosão e contração atrial e depois uma explosão e contração ventricular sincronizados, tá? Para você esvaziar todo o átrio, encher bem o ventrículo para ele se contrair. A despolarização ventricular a gente pode dividi-la em três fases, tá? O 1 aqui foi a atrial. Então, o 2 é a primeira fase do QRS. A primeira fase, né, o primeiro local que se despolariza no ventrículo é o septo interventricular, aqui na parte base. Lembra que é onde passa o ramo esquerdo? Então, é por aqui que começa, tá? Isso daqui vai gerar esse vetor resultante. Se a gente estiver olhando de V1, nós vamos ver então uma onda positiva. Nós estamos olhando à frente do vetor, que está aqui exemplificado. Agora, se a gente estiver olhando de V5 ou V6, ó, a gente vai ver a parte traseira do vetor. Então, a primeira onda é negativa, tá? Então, a primeira onda do complexo QRS, quando ela é negativa, a gente chama ela de Q. Quando ela é positiva, é R, tá? Então vamos lá. A segunda parte a se despolarizar, aí sim, primeiro despolarizou essa parte, aí depois é a grande massa ventricular. E o vetor resultante dá esse vetor aqui, tá? Que é o número 3, que ele tá, ó, V1 olha as costas dele. Então por isso que vai dar uma onda com uma amplitude maior e negativa, descendente. Ok? Então, em V1, a gente costuma ter o padrão fisiológico, é um R minúsculo, porque ele é pequeno, e um S maiúsculo, porque a amplitude é maior. Tá? E V5, como é que ele vê esse vetor 3? A onda, a segunda onda, então a primeira é Q, a segunda é R. Então, é uma onda positiva, porque ele está olhando, né, a ponta da seta, e amplitude aumentada. E a última parte da despolarização é a base, tá? As bases dos ventrículos. Como o ventrículo esquerdo tem uma massa maior do que o do direito, né? Então praticamente o vetor resultante é esse 4, que é um vetor para cima aqui. A gente olhando de V1, ele vai ser praticamente isoelétrico. Então, geralmente não tem nada, ele não tem a onda. Seria um R' aqui, né? Porque a gente então vai primeiro para cima a gente chama de R, né? Primeira para baixo é S, a segunda para cima seria um R'. Então, mas esse vetor normal não é visto em V1. E em V5? Em V5, esse vetor, sim, ele é visto, ó, a parte ele fugindo de onde a gente está, o explorador, o eletrodo explorador. Então, vai ser uma onda para baixo, mas como é pouca massa muscular, amplitude baixa. Então, seria a onda S é de amplitude baixa. Tudo bem? A formação do complexo QRS. Por isso que em algumas derivações a gente vai ter morfologias diferentes, tá? Dependendo então de como que está esse vetor nessa derivação. Aqui é uma coisa para a gente também memorizar, como é que é a transição normal de um complexo QRS nas derivações precordiais, tá? A gente tem que a onda R de V1 até V5 ela cresce, diminui um pouquinho em V6. A onda S ela é até maior em V2 do que em V1 e ela vai progressivamente diminuindo e pode até ficar ausente em V6. Então, essa progressão de que sobe a R e desce no último, e a S que é alta e vai descendo, essa é a transição gradual normal de V1 a V6, tendo ventrículos normais. Por último, então, uma abordagem sistemática. A gente chegou 9 horas, é a última pauta, tá? A gente vai ultrapassar agora por causa do nosso atraso em iniciar. Então, aqui a gente tem todas as ondas e segmentos de um complexo, né? A onda P, então, é a despolarização atrial, ok? A gente tem o segmento, opa, desculpa, o segmento PR, que é aquele atraso que ocorre no nó atrioventricular. O complexo QRS, que é a despolarização do ventrículo, e aqui começa a repolarização do ventrículo com a onda T, que é a repolarização do ventrículo.
alguns traçados, a gente vai poder ver uma outra ondinha, tá? Que é a onda U. Então, a gente vai medir, então, a duração da onda P, tá? Tem do começo ao fim. A duração do intervalo PR, isso aqui é muito importante, intervalo PR. Aqui vai traduzir como é que está a passagem, a condução elétrica do nó atrioventricular, tá? A gente tem o segmento PR. O segmento PR é a nossa marca isoelétrica do eletrocardiograma. Quando eu quiser saber se o segmento ST está para cima ou para baixo, eu vou compará-lo com o segmento PR, que é a nossa marca, tá? Então, o QRS está aqui também. A duração do QRS é importantíssima, tá? Que ela traduz, então, o tempo de despolarização do ventrículo. E o segmento ST, tá? O segmento ST, aqui é o segmento, né? ST. E o segmento S mais a onda T, isso daqui tá, a repolarização está muito associada com as alterações isquêmicas, tá? De isquemia miocárdica, ok? E o intervalo, esse daqui, ó, do início do QRS. Quando tem Q, é o início da Q. Quando ele começa no R, é no R. Então, o início do complexo QRS até o final da onda T, esse é um intervalo muito importante, porque ele traduz para a gente, ele fala para a gente do período refratário, né? Que a gente vai falar mais para frente, refratário absoluto, refratário onde não se deve ter estimulação elétrica, porque você pode. É um período de vulnerabilidade, né? A fase de repolarização ventricular, a célula está num período de vulnerabilidade. Se ela receber um estímulo ou uma descarga elétrica, ela pode fibrilar, né? Tá certo? Então. Vamos lá, a gente vai rapidinho ser comentários. Essa daqui é a análise, então, que a gente, né, teoricamente teria que dar num laudo de eletrocardiograma, a gente tem que ver tudo isso. Então, primeiro, frequência cardíaca. Como é que a gente conta a frequência cardíaca? Uma coisa rápida de olhar, você pega um QRS, né, uma onda R por aqui, que está numa linha aqui mais do início desse grupo de quadradinhos de 5. Se o próximo onda R tivesse nesse próximo aqui, a frequência seria 300. Se tivesse aqui seria 150, aqui 100, aqui 75, aqui 60, aqui 50. Nesse caso, está um pouquinho antes dessa daqui, então está um pouquinho mais de 50, ok? Então, aproximadamente, né, está entre 50 e 60, mais próximo de 50. É só decorar esses números aqui. A outra forma é 1.500 dividido pelo número de quadradinhos entre essas ondas R. Então, quantos quadradinhos pequenos tem daqui lá? A gente tem aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 25, mais 4, 29. 1.529 dá 52. É um número mais exato, ok? Outra fórmula, né, que é um pouquinho mais trabalhosa a matemática, é 60 dividido pelo espaço intervalo RR em segundos. Então você vê, como que eu sei, né, quantos segundos tem daqui até aqui? Uai, eu sei que tem 29 quadradinhos. Cada quadradinho é 0,04. Então é 60 dividido por 29 vezes 0,04, que vai dar o mesmo 52. Na prática, a gente usa isso daqui, né, para ter uma ideia rápida. Ok? E se você, quando a gente quer um número mais preciso, a gente faz essa conta do 1.500 pelo quadradinho. E, né, os eletros digitais, monitores, eles já fazem isso pra gente. Agora, onda P. A onda P normal, ela vai definir pra gente se o ritmo é sinusal. A onda P, a despolação lateral, está se originando do nó sinusal. Ok? Como eu falei para vocês, inicialmente se polariza átrio direito. Depois ele se repolariza e depois que se despolariza o átrio esquerdo. Tem essa diferença de tempo que é a passagem da eletricidade do direito para o esquerdo, ok? Isso em D2 a gente vai ver uma onda P única. E em V1, uma onda P positiva com pequena incidente. Então, característica de uma onda P normal sinusal. A onda P é sempre positiva em D2, tá? Para ser ritmo sinusal. A onda P ela é, então, geralmente, praticamente positiva em AVL, em AVF, em V1, V4, V5 e V6. E ela é negativa em AVR, porque o AVR é exatamente o contrário, está exatamente vendo a traseira do vetor.
A onda P é frequentemente bifásica em V1, ocasionalmente em V2, mas a parte, né, a deflexão negativa é normalmente menor do que 1. A gente vai ver se isso for maior do que 1, é um critério de sobrecarga atrial. A duração da onda P deve ser menor do que 0,12 segundos. 0,12 segundos são 3 quadradinhos. Então, no máximo, 3 quadradinhos. Todos esses números dessa apresentação de hoje é para um adulto, ok? Crianças, não, repetindo, a gente vai ter que olhar as tabelas pela idade. E a amplitude da onda P deve ser menor do que 2,5 milímetros, ou seja, 2,5 quadradinhos, nas derivações periféricas. Ok? Isso aqui vai ser importantíssimo para os critérios de sobrecarga que vão ser nas próximas apresentações. Então, de duração, no máximo 3 quadradinhos e de amplitude, menos de 2 quadradinhos e meio. Intervalo PR. O intervalo PR, que eu falei para vocês que é muito importante, porque aqui soma então a onda P mais esse segmento PR. Aqui fala para a gente como é que está a condução pelo nó átrio ventricular. Num adulto, de 0,12 a 0,20 segundos, ou seja, de 3 a 5 quadradinhos pequenos. Complexo QRS. Complexo QRS, né? Como o nome diz, é um pouquinho mais complexo a avaliação dele. Num adulto, deve ser sempre menor do que 0,12 segundos. Se for 0,12 para frente, está tendo um aumento da duração do QR. A gente vai ver como que a gente vai chamar isso. A onda R ela deve ser menor do que 26 milímetros em V5 e V6. Tá? É um critério importante de sobrecarga ventricular, porque a gente vai falar quando isso acontece, quando ela é maior. Então, a onda R normal ela é menor do que 26 milímetros em V5 e V6. A amplitude da onda R na derivação V5, lembra que é a mais alta, a derivação V5, mais a amplitude da S em V1 deve ser menor do que 35. A amplitude da onda R em V6, mais a amplitude da onda S de V1 também deve ser menor do que 35. A amplitude da onda R em AVL, aqui já é o plano frontal, deve ser menor ou igual a 12 milímetros. 12 milímetros, né? São 12 quadradinhos na vertical, né? Aqui nós estamos falando de voltagem, tá? De amplitude. A amplitude da onda R nas derivações 1, 2 e 3 deve ser menor do que 20. Tá? Então, isso que infelizmente a gente vai ter que decorar, né? Então, para um adulto, inclusive, né? Ondas R em D1, D2, D3, no máximo 20. Em AVL, no máximo 12, tá? Em V5 e V6, menos de 26. Se a onda R em V1 for maior que a onda S né, em V1, a onda R deve ser menor do que 5 milímetros. Então, a gente pode até ter uma onda R maior do que a S em V1, mas essa R tem que ser pequena, menor do que 5 milímetros. Isso daqui vai ficar mais lógico para vocês, né, quando você falar das sobrecargas ventriculares. Outra coisa interessante, como é que eu falei que o QRS pode ter várias morfologias, tá? Como é que a gente então dá um nome para elas? Quando é grande, a gente vai pôr letra maiúscula, quando a onda é pequena, letra minúscula. A primeira onda sendo positiva é onda R. Quando tem uma grande positiva, uma pequena negativa, R maiúsculo, S minúsculo. Aqui é o contrário, R minúsculo, S maiúsculo. Quando tem os três, ó, primeiro começa com uma negativa, então é Q, R, S. A gente pode ter começando com Q, R. Aqui é um Q maiúsculo, tá vendo? Porque é um Q com a mesma amplitude, até com a mesma duração da R. Então a gente vai falar Q maiúsculo. Aqui vocês viram que pequenininho? Q minúsculo, R maiúsculo, S minúsculo. Então aqui é um QR. Quando é só uma profunda negativa, a gente vai chamar de QS. Uma Q profunda e com duração, né, aumentada, e uma R pequena, Q maiúsculo, R minúsculo. Esse daqui é um complexo famoso, né? Quando a gente for mais para frente, você vai ver que é um R minúsculo, um S bem minúsculo e um R' maiúsculo, porque ele é maior. Então, a segunda onda positiva a gente chama de R'. E se tivesse uma segunda negativa, aqui seria S', tá? Já adiantando. Então, aqui seria R minúsculo, S minúsculo, R' maiúsculo. Então a gente tem aqui um Q minúsculo, R maiúsculo. O que é isso daqui? Isso aqui também frequentemente a gente debate com complexos assim.
Isso é simplesmente uma onda R entalhada. A gente pode ter onda S entalhada também, mas aqui é uma onda R entalhada, tá? Com um notch, né, em inglês, que é um entalhe. Aqui é um complexo R, R'. Como não atravessou a linha de base, a gente não fala que tem S, ok? E esses complexos diferentes, bizarros aqui? A gente vai chamá-los de complexos fragmentados. Tá? Eles não têm uma morfologia, né, típica de nada, que dá para a gente pôr essa nomenclatura aqui acostumado. Então são QRS fragmentados. Isso aqui fala, né, de miocárdio, geralmente são miocárdios comprometidos, né, para ter esse padrão de despolarização. Uma coisa importante também, diferente para quando for ver as sobrecargas, é o que a gente chama de tempo de ativação ventricular. Que é o tempo de ativação ventricular? É o intervalo entre o início do complexo QRS até o pico da onda R, ok? Esse tempo, ele traduz para a gente, indiretamente, é o tempo necessário para que ocorra que a ativação ventricular percorra toda a espessura da parede ventricular. Então, uma coisa lógica aqui, ele vai estar aumentado quando? Quando tiver aumento da espessura, numa hipertrofia, por exemplo. Tá? Valores normais. Então, do ventrículo direito, então, que a gente vai ver em V1 e V2, né, que está lá perto do ventrículo direito que a gente já viu, o normal é ser menor do que 35 milissegundos. E do lado esquerdo, V5 e V6, o normal é menor do que 45 milissegundos. Aqui é aquela transição do QRS normal que eu falei para vocês, ok? Que a gente já viu. E aqui é uma transição anormal. Ó. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Tá? Uma coisa que é comum ser errada e é comum e não é doença é a posição dos eletrodos, tá? Então, quem faz eletro precisa seguir aquele padrão, né? Para não apresentar esse eletro que a gente achar que é alguma coisa errada, né? Na formação da onda R aqui, por exemplo, né, Lu? Ondas Q patológicas. O que a gente considera uma onda Q patológica? Então, toda onda Q em V2 e V3. Então, V2 e V3 não é para ter onda Q, tá? Todo complexo QS, que é complexo QS, é só para baixo, né? Em V2 e V3 também. Então, V2 e V3 é uma derivação que não pode ter Q, tem que começar com R. Complexo QS, então, que é tudo para baixo. Onda Q, com duração a partir de 30 milissegundos, que é quase um quadradinho, 40 tem 40. E uma amplitude a partir de 25% da amplitude da onda R, então se a amplitude da Q for pelo menos a partir de 25% da amplitude da R, em duas derivações anatomicamente contíguas. Então, esse critério aqui é independente, né? E esse critério aqui precisa ser em duas derivações contíguas. O que isso daqui vai traduzir para a gente? O que é a onda Q? Não teve potencial elétrico, foi negativo, foi o contrário. Isso aqui geralmente traduz áreas infartadas, áreas de fibroses, tá? Então, a onda Q patológica ela tem uma duração aumentada, tá? A partir de 30 milissegundos e uma amplitude também aumentada. Mais de 25 é um quarto, né? Mais de um quarto da onda E. Eixo elétrico. Então, o eixo normal de um coração de um adulto, a gente vai ver a transição na criança depois, ele vai de menos 30 até mais 90. Então, essa faixinha verde é o eixo normal, certo? Ahn, um eixo, quando ele está de mais 90 a mais 180, a gente vai falar que ele está desviado para a direita. Uma criança maior, geralmente a partir, né, dos 7 anos, aí vai a partir dos 7 anos até adulto. E quando ele está de menos 30 a menos 90, ele está desviado para a esquerda, ok? E quando ele está aqui nesse último quadrante, aqui é um desvio extremo, tá? Pode ser tanto por um desvio extremo para a direita ou extremo para a esquerda. Aqui na prática a gente divide então em quatro, a gente vai olhar D1 e AVF, tá? Quando é o QRS, né? A onda QRS, a somatória dele é positiva em D1 e positiva em AVF, o eixo está em primeiro quadrante, o eixo normal está entre 0 e 90. Geralmente ele está em torno de 60 também, igual a P. Quando então ela é positiva em D1,
negativo em AVF vai estar nesse quadrante aqui, é uma possível, né, sobrecarga esquerda. Isso é desvio do eixo para a esquerda, perdão. Lembrar que para um adulto até menos 30 pode ser, né? Pode ser normal. Isso varia um pouquinho, tá? Quando essa pessoa é longilínea, brevilínea, ok? Agora, se ela está nesse quadrante, para estar nesse quadrante, vai ser negativo em D1, porque você rebatendo, né? Você fazendo a transferência vai cair na fase no lado negativo do D1 e positivo em AVF. Está entre mais 90 e mais 80, isso é um desvio à direita do QRS. E aqui é o desvio extremo, vai estar negativo tanto em D1, tá? Quanto em AVF. Na prática, a gente olha assim os quadrantes. Segmento ST, então importantíssimo para você conhecer para isquemias, tá? Recordando então que o padrão, né, o parâmetro é o segmento, né, aqui PR, tá? Aqui é o zero. Então ele vai estar na mesma linha, na mesma horizontal. A gente tem o ponto J, que é o final do QRS, o começo do segmento ST, tá? E o J mais 60. Isso aqui é utilizado em teste ergométrico no esforço para ver se está supra ou infra o ST, tá? Então a gente tem aqui uma elevação do segmento ST, tá? Onde o J tá o ponto J e o J60 também está acima, tá? A gente vai ver quantos quadradinhos, quantos milissegundos ele está acima da linha de base. E aqui é um infra do segmento ST, tá? Ele está para baixo da linha de base. Tanto o J quanto o J60. Então, isso aqui é muito utilizado para isquemia, principalmente em teste ergométrico. Diagnóstico de isquemia em teste ergométrico. Aqui vai ser, né, um infarto, né? A gente vai ter aula de isquemia para frente, não vamos sobrecarregar aqui. A onda T, ela geralmente ela é concordante com a somatória das ondas do QRS. Por que somatória? Quantos milímetros tem para baixo aqui? Aqui vai ser um, né? E aqui vai ser 2. Então nós temos de para baixo nós temos 3. Vamos pôr 3 negativo. Agora para cima tem 20. Então a gente tem 20 positivo com 3 negativo dá 17 positivo. Então a somatória é positiva. A onda T então deve ser positiva, porque ela acompanha a polaridade da somatória das ondas do QRS, certo? Nessa somatória aqui, ó, vai ser negativo. Então teria que ser uma onda T negativa também, tá? Se a gente somar esse, aqui vai ser menos 10 com menos 5 dá menos 15. Aqui dá mais 4 dá menos 11. Então é uma somatória de que é complexa é negativa, a onda T teria que ser negativa. Então isso é uma alteração, é uma discordância, né? A gente vai chamar de alteração de repolarização. Esse caso aqui para a gente chamar, teria que ser esse complexo QRS positivo com uma onda T negativa, tá? Então, a onda T acompanha a somatória do QRS, a polaridade da somatória do QRS. Ondas T's normais, ela tem, então, tem um segmento ST, aí ela tem uma fase ascendente mais lenta e uma descendente mais rápida, tá? Uma variante do normal acontece em jovens, em atletas, tá? O ponto J está um pouquinho acima da linha de base. Essa onda é difícil você definir a onda T onde ela começa, tá? Isso é o que a gente chama de repolarização ventricular precoce. Geralmente é normal em jovens, em frequência cardíaca mais baixa, quando tem tônus vagal aumentado. Ondas T anormais, quando ela é alta e apiculada, isso acontece no aumento do potássio, hipercalemia, ok? E quando é o ponto J, o segmento ST está super desnivelado e ela também é simétrica e grande, isso é uma isquemia aguda, tá? Um infarto agudo do miocárdio. A onda T, ela pode ser bifásica, tá? Quando ela é bifásica, tem uma parte positiva e negativa, é a parte terminal que define a polaridade dela, tá? Então essas duas ondas T vão ser chamadas de negativas, tá? São negativas ou invertidas porque a porção terminal é negativa. Aqui é o contrário, tá? É uma onda T positiva porque a porção terminal é positiva, tá? Então é a porção terminal, quando ela é bífida, né, que define a polaridade dela. Características da onda T.
E D1, D2, V5 e V6 devem exibir ondas T positivas em adultos. A VR exibe onda T negativa, porque isso aqui vai corresponder igual a gente conversou sobre a polaridade, né, do QRS. D3 e AVL ocasionalmente exibem uma inversão de onda T isolada, tá? Só, então, não são derivações contíguas, tá? Porque a gente vai ver que D2, D3 e AVF corresponde à parede inferior. Então teria que ter, por exemplo, em D3 e em AVF para a gente pensar em alguma, né, alteração na parede inferior. A VL é parede lateral alta, D1 e a VL é lateral, então teria que ter em D1 também. Quando é isolado, é a variação aqui do normal. Em AVF, a onda T é positiva. Ocasionalmente ela pode ser plana. Em V1, a onda T é invertida. O plano é bastante comum, particularmente em mulheres. A inversão é consistente com o complexo QRS. A onda T ela só é positiva nas primeiras horas de vida, primeiros 2, 3 dias de vida, tá? Depois, ela tem que ser negativa. A partir do terceiro dia de vida, ela tem que ser negativa. Depois dos 7, 8 anos, aí vai ter essa alteração. Ela pode ser positiva ou negativa. V7 e V9, então, que são aquelas, né, dorsais, devem exibir ondas T positivas. Intervalo QT, esse é muito importante, tá? O que que é o intervalo QT? É o intervalo entre o início do QRS e o final da onda T, porque aqui está incluído a repolarização ventricular, tá? O distúrbio do cálcio, tá? Hipocalcemia aumenta isso daqui. Muitas drogas aumentam esse intervalo. E o aumento do intervalo está relacionado a arritmias graves, tá? Existe uma doença, né, congênita, que é esse intervalo, tá, do QT longo, tá? Então, a fórmula é o QT medido, né, que a gente mede, né, o tempo de um daqui até aqui, dividido pela raiz quadrada do intervalo RR, ok? Em homens, ele é normal até 450 milissegundos, em mulheres, um pouquinho mais, até 460. A onda U é o último slide. A onda U é uma onda que às vezes a gente vai ver, não é em tudo. A gente não sabe por que existe onda U, tá? Ninguém sabe, tá? É, Ela é mais visível quando ela é visível em V2 e V3. Ela é mais comum em jovens e em atletas. Eles têm onda U mais proeminente, tá? A onda U também é mais proeminente com frequências cardíacas mais lentas. Aqui, talvez, igual a gente falou do supra, da esteira da reposição ventricular precoce, talvez com tônus vagal aumentado, né? A altura da onda U ela é tipicamente um terço da onda T, tá? Sua primeira metade é mais íngreme do que a segunda, mas ela é bem pequenininha para a gente perceber isso. Inversão de onda U é raro, mas se presente é um forte indicador de patologia, isquemia e hipertensão. O que na prática a onda U a gente precisa reconhecê-la, né? Saber que ela existe, como ela é. Muitas vezes ela confunde a gente, mas principalmente em V2 e V3, quando a gente está procurando ondas P's, se aquilo é onda U ou é onda P. Então, às vezes na prática ela confunde a gente, né? Quando a gente está vendo se é um bloqueio, por exemplo, 2:1, né? Se isso é P, isso é uma P bloqueada, isso é uma P, ou se é uma onda U. Tá? Mas lembrar, né, que as ondas P a gente vai ver bem em D2 e a onda U a gente vai ver bem em V2 e V3. Bom, pessoal, era isso, né, que eu queria passar para vocês. Aqui estão as referências, né? O Mose Adams, né, em termos de cardiologia infantil. O Myung Park, né, é um livro bem prático. E tem até um aplicativo, né, tem na internet, esse G-Waves. Eu achei ele bem interessante, por isso que eu pus ele aqui. Ele tem ilustrações bem bacanas, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. A gente se prolongou, né? Já são 21h25. E eu vou abrir aqui, tá? Vou consultar aqui no chat se tem alguma. Ok, a Bruna dando uma explicação. Quanto à inscrição, né? O pessoal do Cardioped Brasil me perguntou isso. Eu falei que poderia ser feito até a próxima segunda-feira, tá? Porque como vai ter, né, certificado 75% de inscrição e, e essa é uma aula introdutória, né? Então, e essas aulas vão ficar gravadas, tá? Todas as aulas vão ficar gravadas no site, vão poder ter acesso livre, ok? A gente está aberto aqui, apesar de eu adiantar da hora.
Se quiserem fazer alguma reunião, a gente também está aberto para perguntas, né, no site, né, nas redes sociais. O pessoal da Cardioped Brasil, eles direcionam para a gente depois, ok?